Imagine descobrir que existe um livro antigo capaz de catalogar 72 entidades espirituais, cada uma com nome, símbolo, função e poderes específicos. Um grimório tão cercado de mistério que atravessou séculos sendo associado a reis, ocultistas, sociedades secretas e rituais proibidos. E se eu te dissesse que esse livro realmente existe? Hoje você vai conhecer a história da Goetia, a famosa Ars Goetia, a primeira parte da lendária Chave Menor de Salomão, um dos textos mais temidos e fascinantes do ocultismo ocidental. Mas afinal, esses espíritos são entidades reais? Arquétipos da mente humana? Ou apenas símbolos criados para acessar estados ocultos da consciência? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nos segredos da Goetia, entender como funcionavam os antigos rituais de evocação, conhecer alguns dos 72 espíritos mais famosos e revelar relatos perturbadores de pessoas que afirmam ter tido experiências inexplicáveis após tentar contato com essas forças. E já fica o aviso, muitos estudiosos afirmam que esse sistema não é apenas uma lenda medieval, mas um dos pilares mais influentes do ocultismo moderno. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepare-se, porque algumas portas, depois de abertas, talvez nunca mais se fechem. A Goetia, também chamada de Ars Goetia, é um sistema de magia cerimonial focado na evocação de entidades espirituais conhecidas popularmente como demônios goéticos. O termo vem do grego goteia, uma palavra ligada à feitiçaria, encantamentos e práticas mágicas antigas. Diferente da magia considerada divina, chamada de teurgia, a Goetia era vista historicamente como uma forma de magia voltada para espíritos intermediários, ocultos e muitas vezes perigosos. A principal fonte desse sistema é um grimório chamado Lemegeton Clavicula Salomonis, conhecido em português como a Chave Menor de Salomão. Esse livro surgiu entre os séculos XVI e XVII, embora sua tradição seja muito mais antiga. Segundo as lendas, o próprio rei Salomão teria recebido de Deus um anel mágico capaz de controlar espíritos. Com esse poder, ele teria dominado 72 entidades para ajudá-lo na construção do Templo de Jerusalém. Historicamente, não existe comprovação disso. Os pesquisadores consideram essa narrativa parte de uma tradição mística e lendária criada ao longo dos séculos. Mesmo assim, a figura de Salomão se tornou central no ocultismo europeu. A Ars Goetia acabou se tornando a parte mais famosa do Lemegeton justamente por trazer descrições detalhadas dessas entidades espirituais, incluindo nomes, selos mágicos, hierarquias e funções específicas. Com o tempo, ocultistas como Aleister Crowley e Eliphas Levi ajudaram a popularizar ainda mais a Goetia no século XIX e XX. E foi aí que o sistema deixou os grimórios antigos, e entrou definitivamente na cultura popular moderna. Um dos aspectos mais fascinantes da Goetia é sua estrutura extremamente organizada. Os 72 espíritos descritos na Ars Goetia possuem nomes específicos, selos próprios, hierarquias, títulos, poderes atribuídos e métodos ritualísticos de evocação. Essas entidades são divididas em cargos infernais como reis, duques, marqueses, príncipes, condes, cavaleiros, presidentes. Cada uma teria especialidades diferentes. Algumas seriam ligadas à sabedoria, outras ao conhecimento oculto, algumas à influência, astrologia, cura, manipulação emocional ou descoberta de segredos. Entre as entidades mais conhecidas estão Baal, descrito como um rei associado à estratégia e invisibilidade. Paimon, talvez um dos nomes mais famosos da Goetia moderna, ligado ao conhecimento, às artes e à influência sobre pessoas. Astaroth, associado à sabedoria oculta e revelação de segredos. Asmodeus, frequentemente relacionado a desejos intensos, excessos e impulsos humanos. Buer, conhecido por sua ligação com filosofia, medicina e cura. Solas, associado à astrologia, astronomia e ervas medicinais. Cada espírito possui também um sigilo, um símbolo geométrico usado nos rituais para representar sua assinatura espiritual. Esses sigilos ficaram extremamente populares na internet, aparecendo em tatuagens, camisetas, jogos, séries e conteúdos ligados ao ocultismo moderno. Porém, muitos ocultistas afirmam que os símbolos originais sofreram alterações ao longo dos séculos, e que algumas versões publicadas teriam erros propositalmente inseridos. A Goetia clássica é extremamente ritualística. Diferente da imagem simplificada mostrada em filmes, os antigos sistemas exigiam preparação rigorosa, estudo e disciplina. Os rituais normalmente incluíam círculos mágicos,
triângulo de manifestação, sigilos, velas, incensos, invocações em latim, hebraico ou grego, espadas ritualísticas, bastões, pentagramas e hexagramas de proteção. O círculo mágico era considerado uma barreira espiritual de proteção onde o praticante permanecia. Já o triângulo de manifestação ficava do lado de fora do círculo e seria o local onde a entidade deveria aparecer. Os grimórios descrevem que o magista jamais deveria sair do círculo durante o ritual. A evocação consistia em chamar a entidade externamente. Já a invocação era vista como um processo diferente. Trazer aquela força simbolicamente para dentro de si. Em algumas tradições modernas, esses rituais são interpretados mais como práticas psicológicas profundas do que como contato literal com espíritos. Mas para ocultistas tradicionais, a evocação seria um evento espiritual real. Em fóruns antigos de ocultismo, um relato ganhou notoriedade entre praticantes iniciantes. Um estudante universitário dos Estados Unidos afirmava ter encontrado uma cópia digital da Ars Goetia durante pesquisa sobre magia cerimonial. Curioso, ele decidiu reproduzir parcialmente um ritual usando velas, um sigilo impresso e invocações retiradas da internet. Segundo seu relato, nada aconteceu no início. Mas nas noites seguintes, ele começou a relatar episódios de paralisia do sono, sensação constante de estar sendo observado e sonhos extremamente vívidos envolvendo símbolos desconhecidos. O mais perturbador aconteceu cerca de 2 semanas depois. Ele afirmou ter acordado durante a madrugada ouvindo batidas na parede do quarto, 3 vezes seguidas, sempre no mesmo horário. O rapaz abandonou completamente os estudos sobre Goetia depois disso. Céticos afirmam que o caso pode ser explicado por sugestão psicológica, ansiedade e influência do medo sobre o subconsciente. Já praticantes tradicionais dizem que rituais incompletos podem gerar desequilíbrios emocionais intensos. Até hoje, o relato continua circulando em comunidades ligadas ao ocultismo. No século XX, muitos ocultistas começaram a reinterpretar a Goetia de maneira totalmente diferente. Ao invés de enxergar os 72 espíritos como entidades literais, passaram a vê-los como representações simbólicas da mente humana. Essa visão foi influenciada principalmente por correntes modernas do hermetismo, da magia do caos e das ideias psicológicas ligadas aos arquétipos. Nessa interpretação, cada espírito representa aspectos internos da personalidade. Os sigilos funcionam como gatilhos mentais, os rituais induzem estados alterados de consciência, e a evocação seria uma forma de confrontar partes ocultas do inconsciente. Para alguns estudiosos, a Goetia funciona quase como um sistema simbólico avançado de exploração psicológica. É justamente por isso que muitos ocultistas contemporâneos afirmam que os efeitos mais intensos dos rituais acontecem dentro da mente do praticante. E isso pode explicar por que tantas pessoas relatam experiências emocionais extremamente fortes após contato com esse tipo de prática. Uma mulher britânica relatou em um podcast sobre ocultismo que decidiu estudar os sigilos da Ars Goetia durante um período difícil de sua vida. Ela dizia sentir fascínio pelo espírito Paimon, frequentemente associado ao conhecimento e às artes. Sem realizar rituais completos, ela apenas desenhava o sigilo repetidamente enquanto meditava. Segundo o relato, depois de algumas semanas ela começou a ter sonhos recorrentes com corredores enormes e vozes sussurrando em idiomas desconhecidos. A situação ficou mais estranha quando ela afirmou começar a desenvolver uma obsessão intensa pelos estudos ocultistas, passando madrugadas inteiras lendo grimórios e símbolos antigos. Ela descreveu a experiência como algo hipnotizante. Mais tarde, abandonou completamente essas práticas após desenvolver crises de ansiedade. Especialistas céticos apontam que estados obsessivos podem surgir quando alguém mergulha profundamente em conteúdos simbólicos, especialmente ligados ao medo, mistério e expectativa psicológica. Ainda assim, relatos como esse ajudaram a fortalecer a aura sombria em torno da Goetia. Mesmo quem nunca estudou ocultismo provavelmente já viu referências a Ars Goetia sem perceber. Hoje, os nomes dos espíritos goéticos aparecem em filmes, séries, RPGs, mangás, jogos, músicas, animações, estética dark da internet. A série animada Eluva Boss, por exemplo, utiliza diversos nomes diretamente retirados da Ars Goetia. Em jogos e RPGs, é comum encontrar selos mágicos inspirados nos grimórios antigos. Muitos personagens demoníacos famosos também foram inspirados em entidades goéticas. Com o crescimento da internet, os sigilos da Ars Goetia acabaram viralizando em redes sociais, fóruns e vídeos de ocultismo.
Isso fez com que muita gente tivesse o primeiro contato com a Goetia através da estética e da curiosidade, sem necessariamente compreender a complexidade histórica e simbólica do sistema. Essa é provavelmente a pergunta mais comum quando se fala em Goetia. E a resposta depende completamente da visão adotada. Praticantes espiritualistas afirmam que rituais feitos sem preparo podem trazer consequências emocionais, espirituais ou energéticas sérias. Já estudiosos céticos enxergam os efeitos como resultado de sugestão psicológica, ansiedade, estados alterados de consciência, influência simbólica, medo, obsessão mental. Mesmo dentro do ocultismo moderno, muitos autores recomendam extremo cuidado. A Goetia é frequentemente considerada uma prática avançada. Os sistemas tradicionais exigem estudo prévio, autocontrole emocional, técnicas de banimento, preparo mental, conhecimento ritualístico. Por isso, diversos ocultistas alertam iniciantes a não tentarem reproduzir rituais encontrados aleatoriamente na internet. Entre os livros mais conhecidos ligados à Goetia estão De Lecerque of Solomon, De Goetia, Pseudo-Monarchia Daemonum, Grimorium Verum, Testamento de Salomão. Essas obras influenciaram profundamente o ocultismo ocidental dos séculos XIX e XX. Grande parte da estética moderna ligada ao sobrenatural, aos sigilos e aos símbolos demoníacos, nasceu justamente desses grimórios. Mesmo hoje, estudiosos continuam debatendo o verdadeiro significado da Goetia. Seriam espíritos reais? Representações psicológicas? Ou apenas um sistema simbólico criado para explorar os limites da mente humana? Talvez nunca exista uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa. A Ars Goetia continua sendo um dos capítulos mais misteriosos, controversos e fascinantes da história do ocultismo. Muito antes da Ars Goetia ganhar fama na Europa medieval, já existiam textos antigos tentando explicar como o rei Salomão teria dominado espíritos. Um dos mais conhecidos é o Testamento de Salomão, um manuscrito apócrifo atribuído aos primeiros séculos da era cristã. Nesse texto, Salomão recebe um anel mágico enviado pelo arcanjo Miguel. O objeto teria o poder de controlar entidades espirituais e obrigá-las a obedecer suas ordens. Segundo a narrativa, o rei utilizava esse poder para interrogar espíritos, descobrir seus nomes secretos e fazê-los trabalhar na construção do Templo de Jerusalém. Cada entidade revelava suas funções, suas fraquezas, os anjos capazes de controlá-las, e os danos que poderiam causar aos humanos. O mais curioso é que muitos nomes presentes nesses textos antigos acabaram aparecendo séculos depois na Ars Goetia. Historiadores acreditam que a Goetia moderna herdou elementos dessas tradições judaicas, cristãs, gnósticas e mágicas que circularam durante a Idade Média. Mesmo sendo considerado lendário, o mito de Salomão se tornou tão poderoso que influenciou praticamente todo o ocultismo cerimonial europeu. A Ars Goetia descreve os espíritos como parte de uma hierarquia extremamente organizada. Isso é um dos detalhes que mais intriga estudiosos. As entidades possuem cargos específicos semelhantes aos sistemas políticos e militares humanos. Entre eles, reis, príncipes, duques, marqueses, presidentes, condes, cavaleiros. Os reis normalmente aparecem como as entidades mais poderosas. Alguns grimórios afirmam que certos espíritos comandariam dezenas de legiões espirituais. Outros teriam domínio sobre conhecimento oculto, emoções humanas, astrologia, riquezas, manipulação social, sonhos, ciências, desejos. Essa estrutura organizada fez muitos pesquisadores acreditarem que a Goetia foi influenciada por modelos políticos da própria Europa medieval. Ou seja, o inferno descrito nos grimórios refletia a estrutura de poder da sociedade da época. É justamente por isso que alguns estudiosos enxergam a Ars Goetia mais como um sistema simbólico do que literalmente demonológico. Entre relatos modernos ligados à Goetia, um dos mais comentados em comunidades esotéricas ocorreu em Lisboa, Portugal. Segundo a história, 3 amigos decidiram realizar uma invocação baseada em instruções encontradas em fóruns online. Eles desenharam um círculo improvisado no chão do apartamento, acenderam velas pretas e utilizaram um sigilo ligado às tarot. No começo, tudo parecia apenas uma brincadeira. Mas um dos participantes começou a relatar uma sensação intensa de pressão no ambiente, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Poucos minutos depois, as velas teriam começado a oscilar violentamente sem vento aparente. O grupo encerrou o ritual imediatamente. Porém, nos dias seguintes,
Os moradores afirmaram ouvir passos durante a madrugada e perceber quedas repentinas de temperatura em um corredor específico do apartamento. Um dos envolvidos teria desenvolvido crises severas de ansiedade e insônia após a experiência. Céticos afirmam que situações assim podem ser explicadas por sugestão coletiva e forte tensão emocional. Mas histórias como essa ajudaram a construir a reputação assustadora da Goetia na era moderna. Poucos nomes tiveram tanto impacto no ocultismo moderno quanto Aleister Crowley. No início do século XX, Crowley ajudou a reinterpretar antigos sistemas mágicos, incluindo a Goetia. Junto com S. L. MacGregor Mathers, ele publicou versões comentadas da Ars Goetia que se tornaram extremamente influentes. Mas Crowley enxergava os espíritos de uma maneira diferente da tradição medieval. Para ele, muitas dessas entidades poderiam representar forças internas da mente humana. Essa visão ajudou a transformar a Goetia em algo mais psicológico e menos ligado ao medo religioso clássico. Crowley também defendia que o verdadeiro perigo não estava necessariamente nos espíritos, mas no desequilíbrio mental do próprio praticante. Essa interpretação influenciou profundamente magia do caos, ocultismo contemporâneo, psicologia esotérica, ritualística moderna. Até hoje, muitos praticantes seguem métodos inspirados direta ou indiretamente por suas ideias. Talvez nenhum elemento da Goetia seja tão famoso quanto os sigilos. Esses símbolos geométricos aparecem em livros, tatuagens, camisetas, jogos e vídeos na internet. Mas por que eles causam tanto fascínio? Na tradição goética, cada sigilo funciona como uma assinatura espiritual da entidade. Seria uma espécie de chave simbólica, usada para estabelecer conexão durante os rituais. Alguns ocultistas acreditam que o símbolo carrega uma espécie de frequência espiritual. Já psicólogos e estudiosos modernos afirmam que os sigilos atuam principalmente sobre o inconsciente. Isso acontece porque símbolos complexos possuem forte impacto psicológico, principalmente quando associados ao mistério e ao medo. Na magia do caos, por exemplo, sigilos são utilizados como ferramentas mentais para direcionar intenção e foco psicológico. Ou seja, para muitos praticantes modernos, o poder estaria menos no desenho em si, e mais no significado que a mente atribui a ele. Mesmo assim, diversos relatos online afirmam que pessoas começaram a ter sonhos intensos ou sensação de paranoia após manter contato frequente com certos símbolos goéticos. Com o crescimento da internet, a Goetia encontrou um novo espaço para se espalhar. Hoje existem milhares de fóruns, PDFs, comunidades ocultistas, vídeos, grupos privados, e até inteligências artificiais treinadas para interpretar grimórios antigos. Mas isso também trouxe problemas. Muitos ocultistas afirmam que versões modernas da Ars Goetia possuem traduções erradas, selos alterados ou instruções incompletas. Outros acreditam que certos erros foram inseridos propositalmente ao longo da história para impedir que curiosos realizassem rituais corretamente. Além disso, especialistas alertam que o excesso de conteúdo sensacionalista na internet criou uma visão extremamente distorcida da Goetia. Em muitos casos, símbolos antigos passaram a ser usados apenas como estética sombria, desconectados completamente de seu contexto histórico original. Mesmo assim, o interesse pela Ars Goetia nunca foi tão grande quanto hoje. Um antigo membro de uma ordem esotérica relatou anonimamente sua experiência após anos praticando magia cerimonial. Segundo ele, tudo começou como um estudo filosófico e psicológico. Mas com o tempo, os rituais passaram a consumir sua rotina. Ele afirmou que começou a desenvolver isolamento social, paranoia e uma obsessão constante por símbolos e sonhos. O momento mais perturbador aconteceu após uma sequência intensa de práticas envolvendo sigilos goéticos. Durante semanas, ele relatou acordar sempre às 3 da manhã sentindo a presença de alguém observando o quarto. Mesmo sem nunca afirmar ter visto entidades literalmente, descreveu o período como o momento mais sombrio da própria mente. Anos depois, abandonou completamente o ocultismo ritualístico. Em entrevistas online, ele afirmou acreditar que o maior perigo da Goetia não seria sobrenatural, mas psicológico. E essa é justamente uma das discussões mais intensas entre ocultistas. A influência da Ars Goetia na cultura pop moderna é gigantesca. Diversos filmes de terror utilizam nomes e conceitos retirados diretamente dos grimórios antigos. Muitos jogos de RPG usam selos, hierarquias infernais, demônios goéticos, invocações e círculos mágicos inspirados na Goetia.
Bandas de metal e dark ambient frequentemente utilizam nomes de entidades goéticas em álbuns e letras. Animes e mangás também incorporaram esses elementos ao longo dos anos. Em várias obras modernas, Paimon se tornou um dos nomes mais populares justamente por sua presença marcante na Ars Goetia. O curioso é que muitas pessoas acabam conhecendo esses nomes primeiro pela cultura pop, sem imaginar que eles vêm de grimórios com centenas de anos. A Goetia permanece envolta em mistério porque ela existe em uma fronteira perigosa entre religião, psicologia, simbolismo e ocultismo. Para alguns, trata-se de um sistema espiritual legítimo. Para outros, uma tecnologia simbólica da mente humana. E para muitos historiadores, a Ars Goetia representa um retrato fascinante das crenças e medos do mundo medieval. Mas independentemente da interpretação, uma coisa é impossível negar. Poucos livros exerceram tanta influência sobre o imaginário sombrio da humanidade quanto a Chave Menor de Salomão. E talvez seja exatamente isso que mantém a Goetia viva até hoje. O medo do desconhecido, a busca pelo poder oculto, e a eterna curiosidade humana sobre aquilo que existe além da realidade visível. E você, acredita que os espíritos da Goetia sejam entidades reais, ou tudo isso seria apenas um reflexo profundo da mente humana? Conta aqui nos comentários qual parte mais te impressionou. E se você gosta de mistérios, ocultismo, lendas antigas e histórias perturbadoras, aproveita agora para se inscrever no canal porque ainda existem muitos segredos obscuros que quase ninguém conhece. Obrigado por assistir, e até o próximo mistério.